Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, ao estudo da disciplina Pesquisa e Extensão Tecnológica. Essa é a nossa segunda unidade, que nós vamos trabalhar a partir de agora. A unidade 2, Legislação Pertinente, Leis e Decretos, Incentivo à Inovação e à Pesquisa Científica e Tecnológica no Ambiente Produtivo e Estímulos ao Desenvolvimento Científico. Todo este conteúdo vocês poderão encontrar no livro 2, que está disponibilizado no ambiente virtual, a primeira parte do livro 2. Quero lembrá-los novamente, com a escolha que fiz, foi trabalhar o conteúdo desses livros para que fique de uma maneira mais fácil, mais dinâmica de vocês estudarem, né? De vocês acompanharem os nossos estudos. Nós tivemos um primeiro momento, a discussão dos fóruns, que nessas unidades eu estou retomando, a atividade aplicada, que também vou comentar mais um pouquinho a respeito, e eu penso que nós temos grandes vantagens, que é o processo de ensino e aprendizagem, né? Que nós desenvolvemos ao longo dessa disciplina. Então, é uma gratidão muito grande estar aqui com vocês, estar com toda a equipe tecnológica do Instituto Federal do Norte de Minas, a nossa coordenadora, professora Ramone, e todos os tutores que estão nos acompanhando e têm total disponibilidade para que vocês possam fazer bem essa pós-graduação, ok? Então, nós vamos lá. As leis e decretos também podem ser conhecidas como diretrizes, né? As diretrizes seriam direcionamentos, né? De legislação que nós temos para poder desenvolver a pesquisa e extensão tecnológica, tá bem? Então, o livro traz esse nome. A extensão é contemplada a partir de seus 5 princípios básicos. E aí nós vamos falar a respeito de cada um deles. A interação dialógica, a interdisciplinaridade e interprofissionalidade, a indissociabilidade entre ensino, a pesquisa e a extensão, o impacto na formação do estudante e o impacto e a transformação social. Começando então pela interação dialógica. Uma ação, uma atividade de extensão deve surgir do diálogo com a comunidade e, por sua vez, apontará as demandas e necessidades. É importante que haja uma relação próxima e construção de vínculos com esse público-alvo, ou seja, a comunidade para a qual a ação é voltada, e que a demanda esteja claramente identificada na proposta. Algumas perguntas são importantes nessa etapa. Quem é essa comunidade, setor, produtivo, sociedade a que a proposta propõe atender? Então, pesquisa, um dos princípios básicos são perguntas. Quem é esta comunidade? O proponente conhece essas necessidades? Em qual contexto essa comunidade, público-alvo, está inserida? Como chegou essa demanda até o proponente? Aquele que propõe a proposta, né? Aqui tem quase trava-línguas para poder a gente falar, mas são exercícios de reflexão, né? É uma interação dialógica, ou seja, baseada no diálogo, né? Se você propõe uma determinada ação, é necessário você conhecer a comunidade para a qual está voltada esta ação. E a interdisciplinaridade e interprofissionalidade. Contrapõe-se à visão fragmentada do conhecimento, né? A gente não tem o conhecimento fragmentado. Ele considera a articulação dos saberes e fazeres. Porque nós partimos do princípio, gente, que todas as pessoas sabem alguma coisa ou fazem alguma coisa. E a partir disso, nós interagimos e construímos um novo conhecimento. Busca superar essa dicotomia,
combinando especialização e consideração da complexidade inerente às comunidades, setores e grupos sociais com os quais se desenvolvem as ações de extensão, ou dos próprios objetivos e objetos dessas ações. O suposto dessa diretriz, né, o que se supõe dessa diretriz, é que a combinação de especialização e visão holística pode ser materializada pela interação de modelos, conceitos e metodologias oriundos de várias disciplinas e áreas do conhecimento, assim como pela construção de alianças intersetoriais, interorganizacionais e interprofissionais. E aqui nós estamos com a fala do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas. Para que a gente possa entender melhor esses conceitos, vamos pensar num exemplo, né? Nós temos várias disciplinas numa escola. Português, matemática, inglês, literatura, história, geografia, ciências. Ou nós temos uma empresa, ou nós temos uma instituição que você tem vários profissionais. Por exemplo, já trabalhei em escolas que eu tinha a direção da escola, gestão escolar, supervisão escolar, técnico em informática, assistente social, psicólogo, professores das mais diversas áreas, então vários profissionais. Como é que nós podemos pensar, e aí é uma questão que eu deixo para vocês, ações que possam ser interdisciplinares e interprofissionais, né? Interprofissionais. Essas ações, elas não trazem um conhecimento fragmentado, elas constroem o conhecimento como um todo, onde está dizendo aqui uma visão holística que se materializa na interação dos modelos, o que se pode fazer de benefício para aquelas comunidades. E aí nós vamos ver a indissociabilidade, isso está lá nas diretrizes, viu, gente? Está lá na parte da legislação, entre ensino, pesquisa e extensão. Refere-se à articulação desses três pilares claramente apresentados na proposta de extensão. O estudante, assim como a comunidade com a qual se desenvolve a ação de extensão, deixa de ser um mero receptáculo de conhecimento validado pelo professor para se tornar participante do processo. Olha aí, novamente Paulo Freire, né? A gente bate nessa tecla, mas não deixa de ser sempre à frente do tempo, sempre predizendo aquilo que nós hoje temos como fundamentos da nossa educação. Assim, no âmbito da relação entre entre ensino e pesquisa, a diretriz da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão inaugura possibilidades importantes na trajetória acadêmica do estudante e do professor, visando a produção de conhecimento, a extensão universitária, sustenta-se principalmente em metodologias participativas, no formato investigação-ação ou pesquisa-ação, que priorizam métodos de análise inovadores e participação dos atores sociais e do diálogo. Uma coisa que é importante a gente ver, gente, em relação aos cursos de graduação, por exemplo, é que hoje eles têm, em sua grande maioria, uma obrigatoriedade de 10% da sua carga horária total ser de atividades relacionadas à extensão. Por que isso? Quando a gente pensa, né, já falei em outros momentos, a instituição ela tem seus pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão, e hoje a gente acrescenta a gestão também. Mas nós não vamos entrar no mérito da gestão neste momento. E aí, qual a necessidade de se pensar tão claramente a gestão hoje, a extensão hoje em dia?
a necessidade da inserção comunitária, porque não adianta nós termos um processo de ensino e aprendizagem dentro da instituição, nós temos pesquisas que são voltadas meramente para estarem nos armários ou nas bibliotecas, ocupando os espaços, mas essas instituições, principalmente públicas, não terem a sua atuação junto à comunidade. Então, isso é muito importante, muito relevante e necessário, ok? E aí nós temos aqui o impacto na formação do estudante, né? Qual que é o impacto disso tudo na formação daqueles para quem nós estamos direcionando o nosso trabalho? Constitui aportes decisivos à formação do estudante, seja pela ampliação do universo de referência que ensejam, seja pelo contato direto com as grandes questões contemporâneas. Esses resultados permitem um enriquecimento da experiência discente em termos teóricos e metodológicos, ao mesmo tempo em que abrem espaços para reafirmação e materialização dos compromissos éticos e solidários da Universidade Pública Brasileira. Então, é uma questão ética, né? A gente ter a materialização do compromisso da universidade com as comunidades onde a universidade está inserida. As ações extensionistas devem possuir um projeto pedagógico que explicite três elementos essenciais: a designação do professor orientador, os objetivos da ação e as competências dos atores nela envolvidos, a metodologia de avaliação da participação do estudante. Novamente, a referência aí do Fórum dos Pró-Reitores de Extensão das instituições de ensino superior brasileiras. E aqui o livro nos chama a atenção, né, de um detalhe. Nas propostas de extensão, é preciso constar como será a participação dos estudantes da instituição, como membro das equipes executoras e quais atividades serão desempenhadas por estudantes de cursos regulares ou de extensão, na condição de protagonistas, sempre sob orientação. Ok? E a transformação social? Qual o impacto que nós vamos ter nessa transformação? Estabelece a inter-relação da instituição com outros setores da sociedade, com vistas a uma atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades da sociedade, propiciando desenvolvimento social e regional, assim como para o aprimoramento das políticas públicas. É preciso evidenciar quais serão os impactos sociais, apontando as atividades a serem desenvolvidas para a superação de problemas sociais, com ênfase, para a inclusão da instituição nos demais setores da sociedade. Podem ser caracterizados a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem como por outras atividades acadêmicas e sociais, de grupos sociais externos à instituição, no desenvolvimento de meios e processos de produção, inovação e transferência, ou melhor, construção do conhecimento e tecnologias em resposta às demandas explicitadas por organizações e grupos sociais externos à instituição, devidamente identificados na proposta. Nós precisamos pensar, gente, no impacto social, quando aqui fala de grupos, né, externos à instituição, que muitas vezes existem grupos interessados, né, até privados, naquilo que as instituições estão produzindo. Não digo que a universidade privada também não produza, mas como não tenho inserção nesse meio, não tenho conhecimento de causa para poder falar a respeito, né? Falo das instituições públicas, que é uma das nossas prioridades, é a produção acadêmica, né? É a produção de conhecimento. E muitas vezes a gente vê instituições privadas que têm interesse nas pesquisas que a universidade desenvolve. Então, a transformação social também está presente aí. E aí nós temos aqui alguns tipos de atividades de extensão. Essa resolução número 7 de dezembro de 2018 estabelece no artigo 8º
As atividades extensionistas, segundo sua caracterização nos projetos políticos pedagógicos dos cursos, hoje são projetos pedagógicos, né? Essa questão aí do político não é tão colocada mais hoje nas graduações, vai dizer o quê? Se inserem nas seguintes modalidades: programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de serviços. Vejamos a definição de cada uma de acordo com a orientação normativa de 2020 da Coordenadoria de Ações de Extensão do Instituto Federal do Espírito Santo. Como eu já expliquei, o nosso material de referência, né, do Instituto Federal do Espírito Santo. Programa, né, entende-se como programa de extensão o conjunto articulado de ações e atividades de ensino, pesquisa e extensão, de caráter multidisciplinar. Tem caráter contínuo, orgânico, institucional, integração do território ou em grupos populacionais, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado a meio e longo prazo por estudantes orientados por um ou mais servidores da instituição. E aí nós temos o projeto, né? Entende-se como projeto de extensão o conjunto de ações processuais contínuas, de caráter educativo, social, cultural ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado, desenvolvido de forma sistematizada e com período de vigência igual ou superior a 3 meses ou inferior a 36 meses. Então, cada uma dessas ações tem características diferentes. E o curso, né, na área de extensão, é um conjunto articulado de ações pedagógicas de caráter teórico ou prático, presencial, semipresencial ou à distância, planejadas e organizadas de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e processo de avaliação. Para que o curso, né, do Instituto Federal seja reconhecido como curso de extensão, deverá ser concebido por servidores do Instituto Federal em função de demandas resultantes do relacionamento com a comunidade interna, especialmente dos proponentes, com grupos sociais externos ao Instituto Federal que tenham um perfil caracterizado de forma específica em função de suas vulnerabilidades ou dos impactos sociais preteridos, ou com organizações externas aos institutos federais. Sejam essas organizações consideradas demandantes ou co-executoras. Além dos requisitos de motivação da oferta do curso de extensão, a participação dos grupos sociais externos ou organizações externas, seja como parte do corpo docente ou como responsáveis pela organização ou execução das atividades, ou então como público-alvo, deverá ser condição imprescindível para o atingimento do seu objetivo geral. E aí o evento. O que é um evento, né? São ações que implicam a apresentação ou exibição pública e livre, ou também com clientela específica do conhecimento ou produto desenvolvido, conservado ou reconhecido pelos institutos federais, devendo estar classificado nos seguintes grupos, né? O que é um evento? Congresso, fórum, seminário, semana, exposição, mostra, oficina, espetáculo, evento esportivo, festival e outros tipos de evento. Atividades como palestras, oficinas e minicursos de curta duração, uma vez de serem cadastradas individualmente como eventos de extensão, podem ser propostas, cadastradas e certificadas como atividades compreendidas em ações de extensão dos seguintes tipos: programa, projeto, curso ou evento. Para que um evento institucional seja reconhecido como evento de extensão, deverá ser concebido em função de demandas identificadas na interação do Instituto Federal com grupos sociais ou organizações externas ao Instituto Federal, cuja participação no evento seja como parte da comissão organizadora, como corresponsáveis pela execução de atividades como público-alvo,
deverá ser condição imprescindível para o atingimento de seu objetivo geral. Então, nós estamos vendo aqui, gente, de certa maneira, né, nós temos esse conteúdo que ele é bem, como é que eu vou dizer, técnico, né? Mas é importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente entenda o que que é um evento, o que que é uma prestação de serviço, o que que é um curso, o que que é um programa, o que que é um projeto. Isso é muito importante quando a gente vai lidar com a questão da extensão. A prestação de serviço é uma atividade de transferência ou aplicação do conhecimento do Instituto Federal a grupos sociais e organizações externas ao Instituto, concluindo-se nesse conceito assessorias, ecoconsultorias, pesquisas encomendadas, elaboração de projetos e outras atividades demandadas por terceiros. Agora, após apresentarmos os tipos de extensão e suas definições, vamos falar um pouco sobre as áreas temáticas da extensão. Aí é matéria para a nossa próxima aula. E aí nós propusemos no Fórum 2, né, falar a respeito das metodologias ativas em sala de aula. Como é que essas metodologias, que são as temáticas da extensão que nós falamos, né, os conceitos apresentados através da metodologia de ensino, das práticas que estão sendo levadas à DEPT, podem estar aliados às metodologias ativas para um bom desempenho na sala de aula, né? Daquilo que nós pretendemos fazer. Então, é importante que a gente vá pensar a respeito disso. E outra atividade que eu acho que é importante a gente retomar essa discussão é a gente falar da atividade aplicada, que vocês devem ter feito ou estão fazendo ainda, né? Por que que eu pensei na atividade aplicada? Citando exemplos, 3 exemplos de metodologias que podem ser utilizadas nas pesquisas. Porque, para que vocês concluam o curso, né, é necessário que vocês produzam algo, academicamente falando, um TFC, né? Que vocês produzam um trabalho final de curso, e essa produção, ela tem que ser baseada em leituras. E essas leituras, né, ou mesmo experimentações, elas precisam ter um embasamento teórico, metodológico. Então, com tudo que nós falamos, é importante que vocês verifiquem quais as metodologias de pesquisa que vocês querem desenvolver, né? Ou que vocês acreditam que é importante desenvolver. Então, um texto simples, né? De 2 laudas, como eu já falei, que vocês devem ter feito já, mas é importante que a gente reflita a respeito dele. E, principalmente, eu acho que é interessante retomar a falar dessas atividades, porque a gente, às vezes, faz. Eu me lembro, por exemplo, com relação à monografia. A gente, às vezes, está com um trabalho ali que você acredita estar correto. Como eu vejo vários professores de língua portuguesa, por exemplo, que pedem a outros colegas para corrigir, porque eles falam que a leitura fica viciada. E quando outro colega corrige, às vezes vai fazer uma observação que a pessoa não fez, né, antes, mesmo sendo especialista na área. É como nós que estamos no processo de aprendizagem. Às vezes você pega um trabalho que você escreveu há 5 anos, há 10 anos, você vai perceber o quanto que esse trabalho ele é importante, é relevante, ou que você gostaria de ter dito outra coisa, ou hoje você tem outro conceito. Então, imagine uma coisa que você escreveu recentemente e com outros conhecimentos que nós adquirimos é, é, o, ao longo desse período de estudo da disciplina. Então, desejo a vocês, né, uma boa sorte, bons estudos. As aulas são breves, objetivas, mas nós buscamos trazer, né, o máximo de informações e conhecimentos para que vocês possam bem se desenvolver aí com relação aos estudos de vocês. Um grande abraço, desejo tudo de bom, muita saúde, né, muita paz a todos e até daqui a pouco a gente se encontra na aula da terceira unidade. Tchau, tchau, gente.